Es un honor para mí presentar al profesor Elson Longo, que bueno, todos conocemos y que ha colaborado con nosotros desde antes de que nosotros existiéramos o algo así. Es profesor emérito en el Departamento de Química de la Universidad Federal de São Carlos, doctor honoris causa en la Universidad Federal de Paraíba. Tiene pues una extensísima producción científica de gran calidad. Ha participado pues, en más de 300 proyectos científicos, ha dirigido más de 200 tesis doctorales, ha recibido un montón de premios y distinciones y menciones honoríficas. Es director del Centro para el Desarrollo de Materiales Funcionales y, bueno, comendador del Consejo Nacional de Desarrollo Tecnológico de Brasil, miembro de la Academia Internacional de Cerámica, de la Academia de Ciencias del Estado de Sao Paulo, de la Academia Brasileña de Ciencias, no sé si de algún club de fútbol de Brasil, seguramente también. Sí, Corinthians. En fin, muy importante. El profesor Elson Longo nos va a dar una charla interesantísima, seguro. Buenos dias a todos. Todo mundo está pensando, habla pouco porque nós estamos com hambre. Eu vou pegar 2 minutos de minha charla para falar com as pessoas. Há 35 anos, o professor Juan Andrés, que estava em Madrid, me invitou para vir acá a Castellón. Foi uma das melhores coisas que ocorreu com nós outros. E esta parte de estado sólido, começamos com o professor Armando, que soubemos esta semana que vai se jubilar. O que significa que vocês conhecem muito bem. Eu estudei com Ramsés II. Então, segundo muito tempo. Então, nós outros temos, eu penso que a parte mais importante da vida são as pessoas que nós outros conhecemos. E eu tenho em minha vida, na terceira, porque 2 perdi, as pessoas que são amigas de nós outros, que é a parte mais importante. A ciência nos dá muita alegria, mais alegria das pessoas que nós outros conhecemos durante a carreira profissional e os sítios que nós outros encontramos. Por exemplo, com Lourdes, trabalhamos muito. Com Xiste, sempre nos encontramos. É uma alegria muito, muito grande. E temos, inclusive, uma coisa importante. Nós temos os mosqueteiros. Quem são os mosqueteiros? O professor Júlio, professor Miguel, professor Juan e eu. Tanto que nós outros vivemos juntos. Isto é importante na vida. Eu penso que a maior parte das pessoas que falaram aqui eram jovens, e eu penso que tem que viver e não competir, e sim se associar. À medida que os investigadores se associam, ficam mais fortes. À medida que a pessoa trabalha sola, ele não vai fazer muitas coisas. Quando Xiste falou de meu currículo, não é currículo meu. Este currículo é de todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu tenho 10% de tudo isto, em realidade. Então, é extremamente importante na vida as pessoas que nós outros conhecemos. Há 35 anos, temos
uma relação muito forte. Eu tinha um amigo urbano, que era José Varela, que faleceu. Felizmente, eu tenho o Juan Andrés, que é o segundo irmão meu. Então, vamos falar sobre coaching, porque falaram muito aqui em substâncias bactericidas, fungicidas e na parte tecnológica. Eu digo que é muito importante. Marcelo falou agora das patentes. Eu digo por experiência que na universidade nunca vai ganhar dinheiro com patentes, jamais. Por quê? A pessoa que ganha dinheiro com as patentes são os investidores. E lá a universidade não é investidora, ela é criadora, muito, muito importante. Se não há a criação, não há uma patente. E lá a universidade gera novos conhecimentos e traz à sociedade uma situação melhor ou pior, porque as bombas que estão vendo aí são coisas de saíram tudo de gente intelectual, não de pessoas nos inventa armas poderosas sem haver uma pesquisa, uma investigação muito forte. Então, eu penso que as pessoas que estão começando, uma juventude acá muito grande, estão começando na parte de investigação, é extremamente importante conhecer o que está trabalhando, aonde vai. Muitas vezes a coisa que nós pensamos que é uma coisa muito boa vai ser maléfica para a sociedade. Então, teremos que estar sempre de olho. Marcelão, eu sou da época que trabalhei com o Ramsés II, então. Ok. Todas as pessoas, sempre existe a coisa mais nova para a publicação. Aqui nós temos os nanotubos de carbono e o grafeno. Agora, falaram muito de semicondutores. Este é um semicondutor diferente, porque, em geral, o semicondutor, a primeira coisa que faz é dar um elétron. E o grafeno e os nanotubos têm a capacidade de dar elétrons ou receber elétrons da mesma forma. Então, isto é extremamente importante porque estes são semicondutores do futuro. Futuro, nós outros vamos utilizar muito grafeno, muito nanotubo. Por enquanto, estamos somente fazendo uma pesquisa, uma investigação inicial. Aqui nós outros mostramos que temos a difração de raio-x, que mostra que nós outros temos principalmente os nanotubos e o grafeno interagindo com o átomo de cobre e o sistema grafeno e nanotubo não muda, não cambia nada. Agora, quando nós outros pegamos o Raman,
qual a diferença entre a difração de raio-x e o Raman? O Raman, nós outros teremos a longa distância. E no raio-x nós temos em grande distância. E no Raman nós temos a curta distância. Então, nós vemos de forma muito clara, com o Raman, uma interação entre o nanotubo e o grafeno e o cobre. E, normalmente, que nós outros precisamos? Precisamos provar tamanho de partícula, precisamos provar a interação. Aqui nós outros temos, de forma muito clara, a interação entre o grafeno com o nanotubo. E as partes em roja, nós temos o cobre de forma muito clara. Qual a importância de colocar em cima do grafite cobre? Ahora, os metais são extremamente importantes para servir de sistema de tirar e colocar elétron. Ahora, voltamos a falar na mesma coisa, que semicondutor, para ser extremamente importante, ele tem que dar elétrons e tirar elétrons. E o efeito plasmônico de metal dá a possibilidade de termos elétrons e tirarmos elétrons. E isso aí, nós outros precisamos saber se é uma realidade. Por quê? Porque falam e que nós fizemos uma série de cálculos muito simples de mecânica quântica para mostrar que o sistema... Antes, nós mostramos acá esses dois resultados que tanto os nanotubos como o grafeno destroem bactérias gram-positivas. E também gram-negativas. O que significa que quando nós outros colocamos o cobre, a atividade aumenta enormemente do sistema. Então, o sistema fica mais forte quando nós outros pegamos e colocamos. Então, um ponto importante que nós outros já sabíamos é que toda vez que há um metal e semicondutor, nós temos a possibilidade de haver uma interação muito forte com as bactérias e os vírus. Mas como explica esta coisa? Nosso amigo Miguel nos deu o caminho deste problema. Em todos os sítios há duas coisas: água e oxigênio. Esses dois são dois elementos que em todo sítio há. Agora, como vai funcionar o grafeno, o nanotubo? Ele vai funcionar interagindo com oxigênio e água. E um ponto extremamente importante: todo semicondutor, já disse que dá elétrons e recebe elétrons. Que lo hace? Quando temos oxigênio à superfície, recebe um elétron e forma um íon O2.
Ora, tiramos um elétron do semicondutor. Qual é o detalhe seguinte? A molécula de água, o semicondutor, todo mundo sabe muito bem, se eu tiro um elétron, da onde que eu vou tirar este elétron? Eu vou tirar em que sítio? Da banda de condução. Se eu tiro um elétron da banda de condução, o que ocorre? Um elétron passa da banda de valência para a banda de condução. Então, nós outros teremos uma densidade menor de elétrons na banda de valência. Com isso, dá a possibilidade de tirar um elétron da molécula de água e formar o radical OH e um próton. E esse próton, em seguida, interagir com O2-, que é um outro radical. Que importância que há da formação de dois radicais? Os dois radicais são altamente oxidantes. Sendo altamente oxidantes, vão oxidar a bactéria, vão oxidar o vírus, vão oxidar o fungo. É uma forma completamente diferente de destruir fungos, bactérias e vírus. Porque, via de regra, utilizamos métodos de intercalação, métodos de aumentar a densidade da superfície da bactéria, do vírus. Esse não. Ele chega como fosse um sujeito com um fogo, toca fogo na bactéria e mata a bactéria. Esta não gerará jamais uma outra bactéria. Então, eliminamos a reprodução da bactéria. Porque nós outros estamos sabendo, no futuro, nós outros teremos as superbactérias, os supervírus e os superfungos. Se nós outros não teremos sistemas completamente diferentes de matar bactéria, fungos e vírus, nós teremos problema muito forte. E este é um método completamente novo para destruição de fungo e bactéria. E mostrou muito bem que funciona de forma... Na pandemia, nós outros fizemos uma série de máscaras e de compostos, que eu vou mostrar em seguida, que eliminaram o vírus da Covid. Então, significa que é importante esse sistema para o futuro. Ora, infelizmente, como eu disse, eu estudei com Ramsés II e o professor Raimundo Dodel, lá de Paris, que era cálculos mecânico quântico. Esta época, nós outros teóricos não tínhamos possibilidade de participar de uma reunião como esta, que há resultados experimentados. Nós, meia dúzia, 10 teóricos falavam, e os experimentais nos perguntavam para que servem contas. Contas não servem para nada. O que serve, na realidade, é ir ao laboratório e obter produtos. Vocês não obtêm produto, vocês obtêm números. E números não dá futuro. Então, nós estamos mostrando aqui, olha, um cálculo muito simples. Olha lá, nós temos
Bangap 249, quando interage com o cobre, passa 1,62. Que importância que tem isso? Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Todo mundo tem chip. Aí, não tem chip? O chip tem um Bangap de 1,82, 1,85, por aí. Um cristal de quartzo tem um Bangap de 9. De 9. Então, nós criamos uma densidade enorme de defeitos, e com essa densidade enorme de defeitos, vamos diminuindo o Bangap. Na realidade, o que nós outros estamos fazendo aqui, colocando o cobre, significa que nós estamos diminuindo o Bangap do sistema. E aí é um cálculo mecânico quântico, porque não há possibilidade de ver esses resultados, porque o Bangap depende da superfície. Como depende da superfície, nós outros temos várias superfícies com Bangaps diferentes, e quando fazemos uma medida experimental, nós outros temos um valor médio de Bangap, nunca um valor real do Bangap, certo? Então, um cálculo muito simples, obtemos isso aí. A interação com o oxigênio também nós temos. Olha lá. Então, nós vemos que ele interage com o oxigênio e com a água. Cálculos muito simples. E a água e o oxigênio simultaneamente, e tem lá a possibilidade, você vê que o Bangap chega ao valor de 1. É um Bangap praticamente condutor. O que significa que a natureza é muito inteligente, muito, extremamente inteligente. Isso, vocês veem, ela utilizou duas coisas que estão disponíveis na vida, água e oxigênio, e nos cria um novo semicondutor. A interação entre água e oxigênio, a geração de um novo semicondutor. E esse novo semicondutor nos dá dois radicais, o radical peróxido e o radical hidróxido. Este aqui nós fizemos com os nanotubos. Com a mesma coisa ocorre com o grafeno. Exatamente o mesmo resultado. Temos cálculos extremamente simples, mostrando de forma muito clara que nós mudamos o tipo de semicondutor e qual dos dois seria mais ativo. Seria o do nanotubo, o grafeno, a energia para a formação, eliminação de água e oxigênio, é uma energia muito maior. Então, vocês veem cálculo extremamente simples, cálculo escolar, nós outros mostramos de forma muito clara, sem dúvida nenhuma, como funciona um semicondutor e a sua atividade como semicondutora. Ara, mas não paramos aí, como falou o Marcelo Assis. Nós precisamos fazer a aplicação, por isso que está falando todo o tempo de patente. Marcelo quer ficar rico no futuro. Nós temos aí, o Marcelo já colocou
num latão lá, tanto o grafeno como o nanotubo, para ver se funcionava como bactericida. Será que vai funcionar? Então, nós temos as reações, certo? E a gente mostra de forma muito clara aqui que os dois, principalmente os nanotubos, são mais eficazes como bactericida. Então, e para que eu vou querer num latão bactericida? Olha, nós temos toda a parte médica, tem metais. Nós podemos colocar e dar mais segurança ao hospital. Segundo, os instrumentos de corte médicos, nós podemos colocar e dar segurança nos instrumentos médicos. Ok? O Juan me puxou a orelha e disse assim, o que vocês fizeram? Agora eu vou contar a história minha e de Juan ao longo, desde 89, mesmo período que eu encontrei com o professor Juan Andrés, eu estava interagindo, empecei a interação com a Companhia Siderúrgica Nacional. E, para ter ideia e mostrar para todos acá que eu tenho, com a Companhia Siderúrgica Nacional, 45 patentes. 45. E quantos milhões? 0. Então, está muito claro, quem quiser ser um investigador, vai ser um investigador. Mas a indústria que vai ganhar a partir do leão, da cobra, de tudo. Não sobra nada para o investigador. E olha lá quanto nós outros demos de resultado anual. 108 milhões de dólares. 108 milhões de dólares. Nesses 35 anos passados. Então, é um número razoável. Conta a história das nanopartículas de titânio. Nós estamos falando com o diretor-presidente da CSN, e ele me disse o seguinte, professor, vocês investigadores têm a capacidade de fazer coisas novas. O senhor já fez muita coisa para a CSN, mas um alto-forno tem a parte fundamental, que é o coração, é o cadinho. E o cadinho sofre corrosão. Como nós eliminamos esta corrosão? Eu falei, eu já tinha na cabeça, já sabia que a corrosão era por óxido de cálcio. Então, o investigador tem que ser um pouco inteligente também. Ele não pode entregar tudo. Eu falei assim, olha, vamos negociar. Você me dá um prédio e 4 milhões de equipamentos se eu resolver esse problema? Ele falou, até mais. Falei, vamos trabalhar 6 meses. Quer dizer, na primeira semana, resolvemos o problema. Passou 6 meses, eu fui lá, pedi uma reunião com ele e disse, já sei como resolver o problema. Vamos colocar pitine, aqui o pessoal falou do pitine,
vou colocar óxido de titânio, titânio pitine no grafite do cadinho. Colocamos, e o que ocorreu? O óxido de cálcio reagiu com óxido de titânio, isso aí a gente aprende no primeiro ano de universidade, formando titanato de cálcio, que é mais refratário que o cadinho, e um cadinho que durava em torno de 8 a 9 anos, há 20 anos está funcionando normalmente. E nós outros ganhamos o laboratório e os equipamentos. Com a Praxair, todo mundo conhece aí, e no Brasil é o White Martins. Acá é Praxair. Praxair tinha um problema muito forte de vidros planos. Queriam colocar oxigênio no sistema de produção de vidro plano para eliminar os defeitos em vidros planos, porque eles perdiam 30% de vidro plano. O que nós fazemos? Tudo bem, nós precisamos, para fazer esse projeto, 1 milhão e alguma coisa. Ela falou, tudo bem, tranquilo. Eu já sabia também. O que era que a Praxair tinha que fazer? Mudar os refratários, porque havia uma corrosão muito forte do silício, que é areia que dá o vidro. É ácido. E o refratário que eles usavam era um refratário básico. Ótimo, excelente, um dos mais caros. Mudamos para um refratário de zircônia. Custava um pouco mais caro, mas eliminamos completamente. Aqui, na Espanha, a Praxair, todas as fábricas de vidro de Espanha usam essa tecnologia. E do Coração Negro, vamos deixar para lá. A Faber-Castell. O meu amigo Júlio estava falando agora há pouco que ele tem um lápis de grafeno falso. Falso. Por quê? No lápis, vocês têm pelo menos 2 tipos de nanopartículas para garantir a dureza do grafite, porque tem vários. Vocês sabem que existem vários tipos de grafite. Né? Então, dependendo da quantidade que nós colocamos de nanopartículas, tem mais dureza. E, dependendo o tipo de nanopartícula que nós colocamos, ele solta mais grafite. E a John Faber estava perdendo no mundo inteiro, era John Faber de São Carlos, perdendo em todo o mundo a parte de venda de lápis, resolveu o problema. O Juan, eu devia ter colocado a foto nossa lá. Essa aí, infelizmente, o Juan estava junto o tempo todo da Nanox. Então, essa Nanox é uma spin-off do nosso laboratório e hoje é referência internacional antibactericida. Tá certo? Aí vocês veem os dois. Nós temos um tomate que tem um plástico com bactericida e um outro que não tem bactericida. Qual o detalhe
muito elementar. Toda bactéria cresce em superfície. Então, ao colocar o plástico, a bactéria vai lá e morre. Tá certo? E qual o método de matança? O mesmo, queimando a bactéria. Vocês vão achar que nós somos incendiários, mas... as mulheres também reclamam que cria caspa no cabelo. Nós colocamos... Por que cria caspa? Por causa de... jogam ao secar o cabelo, joga a bactéria. Ara, nós fizemos um sistema que é bactericida e não joga mais bactéria no cabelo. Aqui, para vocês terem ideia, a nossa spin-off, olha lá, praticamente todo transporte coletivo que usa couro tem o nosso produto. Olha lá, 8 milhões de couro, 1 milhão de madeira, 500 toneladas de plástico. Aí vocês veem, só para vocês terem ideia, na época da pandemia, a indústria brasileira fez 20 milhões de máscaras antibactéria. E vocês, que a nanopartícula é importante. Toda a ferramenta de corte, se vocês olharem no microscópio, tem uma porosidade enorme. O que nós outros fizemos? Colocamos, né, nesta porosidade zircônia. E que significado tem isso? O médico pode utilizar o bisturi sem problema de infecção. Certo? E uma outra parte também, essa parte de quando assim, coisas de plástico, tem uma incubadora ali que leva um líquido lubrificante. Com isso, não se usa mais líquido lubrificante e produz o triplo que produzia anteriormente. E tem das meninas aí, a Catileia, mas os meninos que são mais carecas que as meninas, né? Porque... Então, tem a Catileia, e que faz a parte do DNA da pessoa e tem uma receita especial para resolver o problema de queda de cabelo. Estou perdendo a parte... Opa! Lourdes, se não tem a Lourdes, não tem a... Olha lá. Ninguém é de ferro, não? Ninguém é de ferro. Então, vocês veem que tem aí o professor Scardino com os mosqueteiros, que nós vamos tomar nossos vinhos de vez em quando. Ah, não é xiste. E aqui são os nossos alunos e nossos parceiros mais importantes que nós temos. Muito obrigado. Muchas gracias, Elson. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Estão com fome. ¿Están con fome? ¿Tienen hambre? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Pues agradecemos de nuevo al profesor Elson Longo. Y ahora